investigações que envolvem acusações de crimes contra a dignidade sexual, é comum atualmente que chegue-se ao momento em que o promotor ou promotora do caso inicie o que denomina-se de incidente de produção antecipada de provas. Mas o que é isso? Como funciona e como pode impactar na vida do suspeito do cometimento de uma infração penal contra a dignidade sexual é o que vamos entender no vídeo de hoje. De maneira bem objetiva, a produção antecipada de provas é um procedimento judicial que permite ser feita a colheita de provas antes do início de um processo ou antes da fase processual adequada, quando há o risco de que essas provas possam se perder ou se tornarem inacessíveis no futuro. Em casos de crimes sexuais, especialmente quando a vítima é vulnerável em razão de sua idade, ou seja, menor de 14 anos, normalmente, depois que os fatos são noticiados ao delegado de polícia, inicia-se uma investigação e no curso dela, o promotor do caso, em um processo em apartado, isto é, em um processo separado da investigação, pode pedir que a vítima seja submetida a este incidente. Este tipo de incidente costuma começar quando o juiz abre vistas às partes, isto é, a acusação feita pelo promotor de justiça e a defesa, realizada por advogado público ou particular, a fim de que sejam elaborados quesitos. E aqui já mora um primeiro ponto que normalmente vemos advogados se equivocarem. Os quesitos aqui não são formulados para a vítima, mas para a psicóloga ou psicólogo que dará seu parecer técnico acerca das condições psicológicas desta suposta vítima. Após, o juízo irá deliberar uma data para a audiência, onde a vítima será ouvida por um assistente social, com a presença do juiz do caso, do promotor e também do suspeito de ter cometido aquele delito. Neste ponto, há questões que precisam ser esclarecidas. O suspeito estará presente direta ou indiretamente. Isso porque a vítima pode, e normalmente é o que acontece, manifestar o seu desejo de ser ouvida na ausência desse suspeito. Daí porque ele deverá ausentar-se da sala de audiências e ser representado pelo seu advogado. Os trabalhos serão iniciados da seguinte maneira: o assistente social faz as perguntas que achar pertinentes para esta vítima, para que ela possa expor os fatos de que teria sido vítima. Quando satisfeito, o assistente social retira a vítima da sala e então o juiz, o promotor e o advogado podem dizer se há perguntas para serem feitas a essa vítima, para que o assistente social possa fazê-las. Percebam, portanto, que advogados, juiz e promotor não fazem perguntas diretamente a essa vítima, somente o assistente social. Encerrados os trabalhos, o juiz determina que as partes se manifestem acerca do incidente, a fim de dizer se há oposição fundamentada à homologação da prova, que se de acordo com o que determina a lei, é anexada, é juntada, portanto, ao inquérito policial, ou seja, aquela investigação que está sendo produzida pela delegacia de polícia. Depois desse procedimento, normalmente a investigação é concluída, com um documento chamado relatório final, feito pelo delegado de polícia, dizendo tudo aquilo que foi produzido ao longo da investigação e encaminhado ao Ministério Público, para que o promotor do caso possa decidir-se sobre a realização de novas diligências, como, por exemplo, ouvir uma nova testemunha, o arquivamento do inquérito policial, para quando não foram produzidas provas suficientes sequer para processar aquela pessoa apontada como autor do crime, ou pela denúncia, que, após recebida pelo juiz do caso, marca o fim da investigação e o início de um processo criminal contra aquela pessoa, que passa de um suspeito em uma investigação para réu em um processo criminal. Este incidente é muito importante porque, em uma primeira análise, garante à vítima que tenha seus direitos preservados, e especialmente o de não ser revitimizada, quando for expor o episódio que a levou a denunciar os fatos investigados. Por outro lado, no caso do suspeito, é um ponto determinante para o futuro da investigação e do processo. Primeiro, porque é a oportunidade na qual a vítima será ouvida. Ela não será ouvida depois. Mesmo que a investigação evolua para um processo criminal, ela não será ouvida em audiência de instrução, debates e julgamento, juntamente com o réu e as testemunhas de acusação e defesa, pois as suas declarações foram colhidas em um incidente de produção antecipada de provas. Daí porque servem para a investigação e também para o processo criminal. Outro ponto importante de se destacar é no sentido de que, como é de conhecimento público, a palavra da vítima em acusações dessa natureza possui crédito probatório diferenciado. Portanto, se ela confirmar os abusos com riqueza de detalhes e esses elementos forem confirmados por outros meios de prova,
torna-se muito difícil reverter o quadro e conquistar-se uma absolução ao acusado. Daí porque da importância de estar-se acompanhado de advogado especializado na área, seja defendendo os interesses da vítima ou do acusado.